Admirável povo brasileiro, quem vos fala é Álvaro de Toledo e Silva, historiador e jurista. A partir deste vídeo farei os meus comentários sobre o meu pensamento em conciliação com todos os atos, apontamentos e depoimentos que foram prestados pela Igreja Católica Apostólica Romana em relação à ideologia do capitalismo e o porquê tanto o catolicismo e também como eu, com base neste vídeo, nessa aula que vou apresentar a vocês, apresento a minha oposição a este sistema econômico. A princípio, um dos principais intelectuais por trás da organização do sistema capitalista era Adam Smith, que fazia parte da maçonaria. E a partir disso já começamos a observar que também há essa influência nos bastidores das sociedades secretas por trás do sistema político e econômico do capitalismo, o que não é muito diferente do que ocorreu com o socialismo e também com o marxismo na Europa. Pois bem, o capitalismo por si só é um sistema que, em teoria, defende o uso da propriedade privada, o livre comércio, a livre concorrência e as disputas que ocorrem diariamente no mercado. Em si, o capitalismo não preza por uma ética moral, não preza por uma filosofia religiosa e cristã, bem como o capitalismo não carrega na sua vertente de pensamento teórico o justnaturalismo. E a partir deste ponto de vista, vocês começam a perceber que tanto o capitalismo quanto o sistema econômico do comunismo são duas ideologias materialistas. Por quê? Eles negam e ignoram o caráter da dignidade da pessoa humana, como também da fé. Porque o capitalismo apenas enaltece um pensamento economicista e materialista, com o intuito de satisfazer as necessidades econômicas dos indivíduos. No entanto, quando o sistema capitalista obteve a sua ascensão na sociedade no decorrer da Revolução Industrial na Inglaterra, ocorreram graves problemas, como, por exemplo, o êxodo rural, em que boa parte da população agrária migrou para o centro urbano, com o objetivo de adquirir essas melhores condições de vidas que são proporcionadas pelo sistema capitalista, no que tange à obtenção de empregos nas indústrias, nas usinas, na maquinaria, no campo do comércio, etc. Contudo, boa parte da população campesina começou gradativamente a abandonar a sua religião, a sua tradição, perdeu o interesse de frequentar a igreja, de frequentar as missas, começou a abandonar os dogmas da fé católica. E o pensamento da sociedade de massas, que foi provocado sim pelo capitalismo, que instaurou um pensamento de um atomismo social, no qual o ser humano apenas pensa em fazer uso do seu dinheiro que surge do lucro gerado pela sua propriedade privada. Este dinheiro foi apenas usado para satisfazer os seus impulsos carnais, satisfazer necessidades imediatistas, satisfazer apenas aquilo que faz parte ao seu ego. E a partir de então, você começa a observar que o capitalismo ele acabou criando uma sociedade massificada, gerou a cultura do consumismo. Tudo gira em torno do modismo, de querer copiar os interesses que a classe artística está fazendo, quais são as novas peças de roupa que são utilizadas na moda.
Qual a bebida que está em vigor nas festas, nas lojas, nas feiras, quais são os perfumes que agradam melhor o sexo oposto para ter novas relações amorosas e até mesmo sexuais. E vale constatar também que, tendo em vista esse forte êxodo rural que foi provocado pela Revolução Industrial, isso também ocasionou outros prejuízos no campo moral, como, por exemplo, começou a ter um aumento fortíssimo da prostituição na sociedade europeia. Tanto homens quanto mulheres vendiam seu corpo por preços baixíssimos, e isso foi apoiado por rufiões que gerenciavam e coordenavam o mercado do sexo. Além do mais, as pessoas eram obrigadas a trabalhar diariamente por mais de 14 ou 16 ou até mesmo 18 horas por dia, praticamente não descansavam. As pessoas não tinham um intervalo de descanso ou até mesmo para poder fazer as suas refeições. As pessoas começaram a ser tratadas como objetos, como simples engrenagens que compõem o sistema de produção das empresas. E é isso que eu trago a vocês, essa minha crítica. E todo esse embasamento vocês podem encontrar nas encíclicas que foram publicadas, tanto no Concílio do Vaticano II, quanto também nos concílios anteriores, como por exemplo, o Papa Leão XIII, Papa João Paulo XXIII, Papa João Paulo II, Paulo VI. Todos eles criticaram tanto o sistema capitalista, quanto também o socialismo e o comunismo marxista. E é exatamente isso que as pessoas ignoram, que há sim esse efeito materialista no capitalismo. Tanto é que a natureza do capitalismo é individualista e egoístico, porque ele não preza pelo bem-estar social. Apesar do capitalismo defender a criatividade humana, a inovação, a concorrência e o princípio básico da proteção à propriedade privada, com base no trabalho que é gerado pelo proprietário dela, com todo o esforço que ele faz e com o desempenho que ele gasta para introduzir a sua ciência e o seu intelecto na criação de produtos inéditos ou na forma como ele vai fazer a sua publicidade, angariar novos consumidores, atrair a atenção de novos públicos, tanto pessoas que fazem parte da juventude, da infância, da faixa etária adulta, dos idosos, etc. E tudo isso é veiculado nos meios de comunicação, como, por exemplo, rádio, televisão, computador, internet, outdoors de rua, etc. O capitalismo, ele infelizmente tem esse caráter que muitas das vezes o trabalhador ele é desfavorecido justamente porque ele é considerado como a parte mais vulnerável da relação entre empregado e empregador, e por conta disso o trabalhador acaba ganhando ou nem mesmo adquire um salário mínimo básico para poder satisfazer as necessidades suas e também do seu núcleo familiar, como por exemplo efetuar o pagamento das suas despesas de água, energia elétrica, refeição, higiene, gastos hospitalares, farmacêuticos, dentre diversos outros fatores que compõem a nossa sociedade. Porque não é fácil ter que pagar de tantas contas, tantos boletos, telefone, internet, e ainda por cima você pegar uma parcela desse valor para poder investir em algum lazer pessoal seu ou algum investimento intelectual para adquirir conhecimento, comprar livros, ter uma bagagem literária refinada.
E aí até mesmo porque o conhecimento em si acaba influenciando as pessoas a adquirirem a virtude do saber. Porque apenas a sabedoria faz com que o ser humano comece a refletir e até mesmo desafiar a realidade que o cerca. E não vejo isso ser muito comentado na sociedade capitalista na qual o Ocidente habita, pelo menos a maior parte dele. Quanto a isso, nós devemos ressaltar que esse aspecto da inferiorização e do ataque à classe trabalhadora e humilde e mais pobre, que é feito pelos burgueses e pelos donos do meio de produção, os capitalistas e os tubarões do mercado, acaba favorecendo o surgimento de revoluções socialistas. Por quê? Quando esse grande grupo de trabalhadores que apenas passa a maior parte do tempo produzindo para poder gerar mais lucro e acabam deixando de lado os dias de domingo, os finais de semana para poder descansar, passar um tempo divertindo, conversando, educando sua família, ou frequentando a igreja, indo nas missas, ou até mesmo poder investir um pouco do seu dinheiro no lazer, mas a sociedade prefere gastar boa parte do seu tempo apenas trabalhando sem parar. O ser humano é tratado como se fosse uma locomotiva, uma Maria Fumaça, uma máquina que vive diariamente e apenas para o trabalho. O ser humano acaba perdendo a sua essência, acaba sendo tratado como uma máquina de exploração pelos donos do meio de produção. E este fator acaba provocando o interesse dos operários em participarem de greves, protestos, revoltas contra o capital. Mas não é a solução que eu desejo trazer para vocês aqui, ou que a Igreja Católica também deseja. O catolicismo não é favorável a nenhuma forma de socialismo, a Igreja Católica não apoia o comunismo, e nenhuma autoridade papal também apoia o fascismo ou o nazismo, porque nós, católicos, nos opomos a qualquer espécie de conflito de classes ou conflito de raças que queira subjugar um povo, uma etnia, uma cultura, ou uma classe de empresários, ou uma classe de operários. Não é isso que desejamos. Eu apenas estou trazendo esse vídeo aqui por um fator crítico. Tanto é que existe um detalhe muito interessante que é pouco abordado. Pelo fato do sistema capitalista proporcionar esse princípio do acúmulo de riquezas, acúmulo de capital, e que acaba despertando esse interesse avarento, que apenas interpreta o meio social em que vive como um alvo para conquistar mais produtos, mais mercado, mais consumidores, etc., isso acaba gerando oligarquias. E no Brasil, principalmente na época do coronelismo, isso existia com muita força e até hoje existe. Por exemplo, se observarmos aqui na realidade do estado de Goiás ou no estado do Mato Grosso, existem muitas oligarquias que dominam o agronegócio, a produção de vacas, bois, de trigo, soja, milho, etc., como é o caso da família do Caiado, do governador atual do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Quase ninguém gosta de tocar nesse assunto porque é algo polêmico, mas se investigarmos a fundo e verificarmos o passado dessas famílias, dessas elites, dessas oligarquias, que isso é um fruto da plutocracia gerada pelo sistema capitalista. Para quem não sabe, plutocracia é o sistema político no qual ele gira em torno do poder econômico e também da corrupção. O capitalismo acaba favorecendo o surgimento de oligarquias, as quais são capazes de dirigir os interesses do Estado com base no seu poder financeiro. E aqui, tanto no estado de Goiás, Mato Grosso e algumas regiões do Nordeste, é muito popular essa forma de governo.
até mesmo porque boa parte desses produtores do agronegócio, eles possuem mão de obra escrava e barata em suas fazendas, as quais realmente são tratadas como seres humanos de segunda classe, não recebem sequer salário, não tem cama para poder dormir, não tem residência própria, não tem propriedade, eles são humilhados pelos donos do meio de produção. E quase ninguém tem coragem de comentar sobre esse assunto. E infelizmente as pessoas, quando entram no campo político, apesar delas questionarem e denunciarem o MST, eles também não são flor que se cheire, porque eles ganham muito dinheiro às custas do sofrimento humano. E isso realmente precisa receber denúncias, as quais devem ser encaminhadas para autoridades estatais, como por exemplo o Ministério Público, a Polícia Federal e as associações de classe e os sindicatos precisam denunciar isso, que é um problema gravíssimo. E é justamente essa cultura materialista acarretada pelo sistema capitalista, ela gera também a completa ausência de Deus e da Igreja Católica e dos seus santos no meio civil, como por exemplo, o sistema capitalista ele acabou provocando uma popularização muito forte do consumo de drogas alucinógenas, do alcoolismo, da prostituição, da pornografia que é veiculada nas redes sociais, em sites de conteúdo erótico e pornográfico, disque sexo. Eu nem sei se isso existe mais, esse programa de telefone, mas nos anos 90 e início dos anos 2000 era muito popular. A juventude hoje em dia não teve muito acesso a essa porcaria, não. Revistas pornográficas, essa cultura voltada ao alcoolismo, ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas. A princípio, o consumo modesto do álcool não é algo ruim, mas quando a pessoa começa a se entupir de cachaça, de uísque, cerveja e começa a vomitar no chão e arrota na cara das outras pessoas, faz isso no meio de festa, de carnaval, isso é muito ruim. É um comportamento podre de gente porca, de gente imunda que não sabe respeitar o próximo. Aqui no estado de Goiás, infelizmente, viu, o sistema capitalista que faz parte dessa burguesia ligado a agronegócio, aos donos de terra, ela tem um comportamento horrível. E eu tive essa experiência quando eu convivi de perto desses playboyzinhos, desses riquinhos que estudam em escolas particulares, como por exemplo, eu cito menções do meu passado, mas não quero, isso aqui não é meu interesse de ofender a instituição, certo? No passado, quando eu estudei no Colégio Goiás, que é um colégio particular, infelizmente tinha muitas dessas pessoas riquinhas, que eram filhos de proprietários de terra. É gente que gosta de frequentar esses eventos festivos como Caldas Country Show, Expo Morrinhos, essas baladas eletrônicas, que para mim é tudo bando de porcaria. Aí o sujeito gosta de visitar esses locais para quê? Porque é praticamente um ambiente favorável ao turismo sexual, para poder pegar novinha, comer uma buceta, arrumar uma puta para comer, encher o rabo de cachaça, entupir a cara de droga, maconha, tudo que não presta, que esses venenos que os capitalistas e também os socialistas querem entupir e envenenar e destruir a população. Infelizmente tem muita gente que apoia esses produtos nefastos. E eu vejo cantores como Gustavo Lima, Michel Teló, esse povo que gosta de ficar cantando essa música de corno, de sofrência, isso para mim é um absurdo. Bruno e Marrone, para mim nada disso presta. Desde quando eu tinha 7 anos de idade, nunca gostei dessas músicas. Eu, como ainda tenho meu vínculo com a cultura game, ainda prefiro escutar minhas músicas dos jogos antigos que escutar essas porcarias. Por quê?
A maior parte dessas músicas, como diziam os intelectuais como Plínio Salgado, Ortega Gasset, Hilary Belloc, são músicas, produtos sonoros que apenas incentivam as orgias sexuais, o amor ao dinheiro. São músicas que estimulam a fornicação, músicas que apoiam tratar a mulher ou também o homem apenas como mercadorias e objetos sexuais, fazem apologia ao alcoolismo desenfreado. É uma porcaria. Esse povo que é novinho, jovem, que gosta dessas festas, quando esse povo chegar aos 45, 50 anos de idade, vai virar aqueles velhos gordos, tudo borrachudo, com a cara parecendo o astronauta Buzz Lightyear do Toy Story, vai se deteriorar tudo. E, infelizmente, as pessoas caem nesse caminho de pecado. É um ambiente que é repleto de promiscuidade, de degradação do ser humano, de vícios. É horrível. E as pessoas não conseguem abrir os olhos para a realidade. E qual é a solução que eu trago para esse problema? Diante desse problema, de toda essa problemática, essa conspiração que é provocada pelo sistema capitalista ateu. Porque sim, a filosofia do liberalismo é ateia. E como dizia o Papa Pio IX no famoso Sílabus, é necessário que o governo civil, ou seja, a instituição do Estado, esteja conectada à filosofia da Igreja Católica e ao cristianismo. Por quê? É a partir da fusão da fé cristã com o Estado que o governo poderá promover decretos, leis, regimentos que possuam uma natureza cristã e não esse ateísmo de Estado, que é gerado tanto pelo liberalismo quanto pelo comunismo, porque são duas ideologias materialistas que ignoram a dignidade da pessoa humana e também ignoram e rejeitam a autoridade da Bíblia e a participação dos sacerdotes, como os padres, os diáconos e os bispos, e até mesmo a autoridade do Papa, para a promoção e a criação do seu regimento interno. E nós vemos isso no nosso mundo em que habitamos. O país do Canadá, por exemplo, que faz uso desse sistema capitalista que é dirigido pelo socialismo fabiano, o famoso fabianismo da família Webster da Inglaterra, que apesar de promover o livre mercado e a defesa da propriedade privada, acaba apoiando pautas esquerdistas e socialistas, como, por exemplo, eles introduzem dentro do sistema capitalista a agenda gay, o aborto, o feminismo, castração química, redução da natalidade, o uso de preservativos sexuais, pornografia, prostituição, ideologia de gênero, transexualismo, tudo que não presta, tudo que é agenda do demônio. Mas não, na cabeça do defensor do capitalismo, do liberal, não tem nenhum problema. Chega no final de semana, pode encher a cara de droga, fumar cocaína no rabo de uma puta, encher a cara de cachaça, que tá tudo beleza, tudo legal. Jesus Cristo, Deus, não tem nenhum espaço para interferir na nossa sociedade liberal e completamente licenciosa. Porque é isso que o sistema capitalista e liberal gerou. Uma sociedade completamente voltada à libertinagem. O que nós católicos defendemos é um sistema econômico da DSI, a doutrina social da igreja, que defende os valores do livre mercado, da livre concorrência e também da propriedade privada, desde que todos esses elementos estejam voltados à defesa da fé cristã, sejam orientados conforme os 10 mandamentos bíblicos
e sejam capazes de promover a justiça social. E através disso podemos promover um acordo de vontades mútuo, pacífico e voluntário entre a classe dos empregados, também conhecidos como os operários, que são os mais vulneráveis, e dos empregadores, dos burgueses, dos proprietários dos meios de produção, para que nenhum dos dois sejam fragilizados e que eles obedeçam às leis civis, gerando uma harmonia. A Igreja Católica não apoia nenhuma forma de dirigismo estatal para entregar a propriedade privada ao comando do Estado, para que só o governo possa ditar os rumos e o futuro que a propriedade poderá usufruir no mercado, ou que todas as propriedades privadas devem ser abolidas e entregues para o Estado de uma vez só, como prega o marxismo e também o corporativismo. Não é isso que desejamos, e também não desejamos o uso absoluto, desenfreado e louco, anárquico, que é também pregado pelo sistema capitalista de massas. Não é isso que desejamos. Então, nós como cristãos católicos precisamos combater esse espírito da burguesia que incentiva essa cultura de luxúria, de pecado, de sexualismo e de materialismo que existe tanto na sociedade capitalista como também na socialista. Apesar de que os amantes do liberalismo queiram negar essas verdades que são praticamente irrefutáveis. Então, a doutrina social da igreja promove, sim, uma economia de mercado, desde que ela seja orientada conforme a moral cristã e não provoque uma luta de classes entre empregados e empregadores, mas sim que um fim social, e como, por exemplo, a justiça que deve existir em todos os recantos da humanidade, consiga prevalecer para atender os interesses de todos os povos e não buscar a sua divisão, mas sim a sua harmonia. Conseguem entender o que eu digo aqui? Nós não podemos pensar numa divisão de classe, numa divisão de raça, numa divisão de etnia, não. Nós, como católicos, temos o pensamento de integrar todas as pessoas de todos os meios sociais para que todos conheçam o interesse de Jesus Cristo, e a fé cristã deve abarcar todos os meios. A teologia, a cultura, a música e principalmente a economia e também a educação, certo? Eu vou colocar para vocês aqui, para colocar como exemplo, o que a libertinagem do sistema capitalista prega na sociedade. A seguinte gravação é uma gravação tanto antiga, do ano de 2013, mas esses costumes libertinos que existem ainda no evento festivo do Caldas Country Show, e também em bailes funks, bailes de música sertaneja, e também na Expo Morrinhos, ainda prevalecem, nada disso mudou. E eu só acredito que uma ressurreição conservadora e cristã somente vai ocorrer no Brasil quando essa cultura popular mudar efetivamente, certo? Então, desejo a todos um ótimo dia e que Deus ilumine o Brasil. E a cidade de Caldas Novas, no interior de Goiás, que recebeu nesse fim de semana mais de 150 mil pessoas para o Caldas Country. Foram 3 dias de muita folia, mas um grupo de baderneiros aproveitou para praticar ali vários atos de vandalismo. Um carro foi queimado no centro da cidade e teve até sexo no meio da rua. Vamos ver. Nesta época do ano, há uma invasão na cidade de Caldas Novas. São foliões, fãs e pessoas que querem se divertir. Vão em busca de muita música. É o Caldas Country. A cidade tem 70 mil habitantes e a festa reúne mais de 150 mil pessoas. Muitos são de Brasília. Vai no banheiro!
Há sim diversão, mas alguns aproveitam a festa para praticar o vandalismo. Veja só nestas imagens. Um grupo de arruaceiros sobe neste carro. Eles pulam, amassam e quebram. Em poucos minutos, o veículo fica destruído. Tudo acontece no meio da rua. A polícia, nem sinal. Não satisfeitos, os baderneiros ateiam fogo no carro. As chamas tomam conta do veículo. Perigo para quem passa pelo local. Uma ameaça para as lojas. Nas ruas, muito lixo e bebedeira. Essas cenas mostram uma ousadia dos foliões. Atentado ao pudor. Casais fazem sexo em cima do capô do carro ou apoiados na porta. E tudo isso no meio da rua e com vários espectadores. Que coisa, hein?